Jó capítulo 2, do 8 ao 10 nós leremos. Jó capítulo 2, do 8 ao 10. Assim que você encontrar, se coloque de pé, dá uma glória a Deus aí, dá uma aleluia. Jó capítulo 2, versos 8 ao 10, nós vamos ter também aqui no telão. Vai ter? Não tem aí a Bíblia. Diz assim: e Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doido, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor fale conosco, que a tua palavra seja viva e eficaz, ó Pai, sobre nossas vidas, que possamos ser transformados pelo teu poder e pela tua glória, Pai. Que a tua palavra entre no mais íntimo do nosso coração, que sejamos, ó Pai, transformados por ela nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, ao sentar aplauda e glorifique bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, como eu disse, o tema é atitudes que transformam. Todos nós temos os nossos dias difíceis, as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você tem dificuldade na sua vida? Quantos aqui tem problema? Diga amém. Amém. Temos problemas, temos dificuldades. A diferença é nas respostas das pessoas diante das dificuldades, determina o destino daquilo que elas irão viver. Como assim, pastor? Tem gente, irmãos, que nasceu numa família completamente desestruturada. Uma família que, às vezes, o pai é alcoólatra, a mãe é usuária de droga. Mas você vai ver o filho do pai, que nunca colocou nada disso na boca, nunca fez nada de errado, sempre aquele cara que corre atrás das coisas para fazer o melhor para a vida dele. Mas às vezes dessa mesma família tem alguém, tem um outro filho, que ele foi criado na mesma família, só que ele continua as mesmas coisas que os pais fazem, tomam as mesmas decisões. O que é isso, pastor? É aquilo que nós decidimos para nós. Semana que vem eu vou pregar sobre a lei da reciprocidade. Não perca isso. Foi algo que Deus falou muito comigo essa semana. Eu não tive tempo de fechar toda a mensagem como eu gostaria, por isso nós iremos falar semana que vem sobre isso. Mas hoje eu preciso que você entenda que aquilo que você faz determina aquilo que você viverá. Nós vemos aqui duas pessoas vivendo as mesmas situações. Jó perdeu o filho, a mulher também. Jó perdeu as riquezas, a mulher também. Jó foi um pouco mais longe, Jó perdeu a saúde, ao ponto aqui que ele está se coçando com um casco de telha, tamanha era a coceira que ele tinha no corpo. E aí você vê então duas atitudes completamente diferentes. Você vê Jó dizendo para a mulher dele: fala para o louco, como é que você pode pedir para mim perder essa intimidade, essa comunhão com Deus? Você está falando como uma louca qualquer aí. E aí você vê uma mulher que viveu as mesmas coisas pedindo para ele abandonar aquilo que Deus tinha determinado para a vida deles. Sabe, um dos problemas nossos é entendermos os processos que nós vivemos na nossa vida. Sabe, irmãos, eu estou com 41 anos, graças a Deus, Deus tem me abençoado em muitas coisas.
mas eu já queria estar vivendo coisas que eu ainda não estou vivendo. Eu gostaria de ter coisas que eu ainda não tenho, mas eu entendo que são processos que eu irei passar na minha vida, para eu chegar até lá, para eu estar pronto para lá. William Bryan disse uma frase, eu li hoje, eu falei, e é uma verdade, diz assim, ó: destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha, não é algo a ser esperado, é algo a ser conquistado. Tem muita gente que fala assim: pastor, vamos ver o que Deus faz para mim, vamos ver o que Deus preparou. Irmãos, o que Deus preparou para a minha vida é a mesma coisa que Deus preparou para a sua. A mesma coisa que Deus preparou para a vida do irmão que está do seu lado é a mesma coisa que Deus preparou para a sua vida. Pastor, mas por que meu irmão do lado está vivendo coisas que eu não estou vivendo? É porque ele está fazendo coisas que você não está fazendo. E a gente precisa entender isso. É no momento da nossa dificuldade, das nossas escolhas, do que nós iremos viver, daquilo que nós queremos para a nossa vida à frente e o que estamos dispostos a lutar. Eu sempre falo isso para a pastora. Eu não posso muitas das vezes dizer para as pessoas o que elas vão fazer na vida delas, mas por quê? Porque eu não sei o que elas estão dispostas a enfrentar. Para cada escolha que nós tomamos, há uma luta a ser enfrentada, há uma batalha a ser enfrentada. E essas diferenças nas nossas reações, como de Jó e de sua esposa, fazem viver em coisas completamente diferentes. Assim como um carro de corrida de Fórmula 1, como também um avião. Os dois têm a mesma ideia, mas a reação de cada um é diferente. Observe que o carro de Fórmula 1, ele tem algumas paletas que fazem com que a velocidade do ar que vem contra eles faça com que o carro grude no chão. Eles chegam a velocidades enormes, mas a reação, a engenharia que foi feita para aquele carro foi para que ele se mantenha firme no chão. E o mesmo tipo de engenharia é feita para o avião, só que de forma reversa. Ela é feita que, conforme a velocidade que vem, o vento que vem contra ele faz com que ele suba para as alturas. Mas a ideia é a mesma, só que a reação é diferente. E muitos de nós achamos que eu posso tomar qualquer reação e as coisas vão ser do mesmo jeito. Não será. A decisão que você toma hoje, ela vai ali na frente do teu futuro determinar aquilo que você vai viver. Você pode tomar uma decisão e ficar preso, ou você pode tomar uma decisão e subir até a plenitude da vontade do Senhor. A decisão é sua. Essa decisão não é de Deus, essa decisão é sua. Agora, pastor, quais são as atitudes que determinam o meu destino? Primeiro, diga comigo, sentimentos. Diga com mais fé, sentimentos. Nós vemos aqui como referência o povo de Israel. Havia uma promessa. Deus manda eles irem até a terra prometida, para eles avistarem a terra prometida. Deus fala para eles: vai lá, vejam, tragam frutos, mostrem para esse povo o que é que eles irão viver. E eles vão. E eles vão lá e eles encontram uvas que pesavam mais de 10 quilos, se não me vale a memória. Romãs enormes, um homem só não conseguia carregar, era necessário 2. Enfim, eles viram a abundância que
Deus tinha preparado para a vida deles, mas eles viram também gigantes. Quando aqueles espias voltam, há duas reações. Eles foram em 12, 10 dizem: não dá para nós ir lá, nós somos como gafanhotos. Eles olham para nós, eles enxergam nós como se fôssemos gafanhotos pequenininhos, eles vão pisar sobre nós e eles vão acabar com a gente. Mas dois têm um olhar diferente. Dois olham e falam assim: a coisa é diferente. Hebreus capítulo 3, no versos 19, fala assim: vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Aquele povo não entrou porque não creu, porque não acreditou que poderiam viver. Sabe qual é o erro nosso? Que muitas das vezes nós olhamos para o futuro com os nossos olhos humanos, sendo que Deus tem chamado você a olhar pelos olhos da fé, a olhar para aquilo que Deus irá fazer, não para aquilo que somos capazes, não para aquilo que podemos fazer, mas para aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. 10 aqueles homens não entraram, toda uma geração não entrou, mas Josué e Caleb entraram. Por que eles entraram? Porque eles olharam para aquilo e falaram assim: ei, aquela terra é prometida. Olha só a atitude deles como era diferente. Nós iremos viver aquilo que Deus falou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a fala deles. Eles não enxergam como aqueles homens, entendem que a atitude diferente de cada um fez eles viverem coisas diferentes. A promessa era para todos. A promessa não era para alguns. A promessa era para toda aquela geração que não entrou na terra prometida. Todos eles poderiam entrar, mas por que não entraram? Porque tiveram uma atitude errada. Josué e Caleb, sua família entrou, mas os demais não. Por que, pastor? Porque deixaram o sentimento falar mais alto. Sabe, não é eu ter medo, mas é um problema deixar o medo travar a sua vida. Eu sei que às vezes nós passamos por circunstâncias, por dias tão difíceis que nos dão medo. Essa palavra do Senhor diz para Pedro: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque é eu que tenho cuidado de vós. Melhor, ele fala para lançar sobre ele, né? Ele está dizendo: lance sobre Deus. Quando você estiver aflito, ao invés de você abrir a sua boca para falar de problema, para falar da dificuldade, para falar de que você não é capaz, comece a abrir a sua boca para gerar sobre a sua vida a fé, para que você possa viver o milagre de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não aquilo que me dá tristeza, mas aquilo que me faz crer que pode acontecer. Segunda atitude que me leva a viver uma vida diferenciada é os resultados. Tiago capítulo 1, no versos 2 ao 4, diz assim, ó: Tiago 1, do 2 ao 4: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Os resultados, eles nos fazem crescer. As lutas, as dificuldades nos levam a ter uma perseverança. E é isso que a gente precisa aprender no nosso posicionamento, mesmo diante do fracasso ou do sucesso, nos faz crescer.
Ou você acha que na sua vida você só vai ter sucesso? Você acha que na sua vida todo dia vai ser um dia assim, estupendo, que tudo ocorreu conforme você achava que deveria ocorrer? Não vai ser. Vai ter dia de lutas, vai ter dia que você vai chorar. Mas como é que você vai reagir nisso? Você vai amadurecer, você vai crescer, você vai olhar e falar assim: não, eu preciso fazer diferente, eu preciso ser diferente. A coisa não pode ser igual, não pode ser da mesma forma, não pode ser do mesmo jeito. Eu preciso tomar uma atitude diferente. Cuidado, desce pelo erro. Lá ainda não tem nem piso. Aí você chega lá, você vê o problema, você vê a dificuldade, você vê a luta, e ao invés de você olhar e falar assim: eu perdi essa, mas eu vou vencer as próximas no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí tem gente que já perdeu, aí ele fica: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não olha para mim. E ao invés dela olhar e falar assim: deixa eu aprender, deixa eu crescer com o meu erro, deixa eu crescer com a minha falha, deixa eu crescer com a minha dificuldade, ao invés dela crescer com isso, ela se apequena. Sabe, irmãos, eu já passei por muitas lutas, já chorei bastante, mas todas as minhas derrotas me levaram a grandes vitórias ali na frente. Porque eu aprendi a não parar. Eu aprendi na palavra de Deus que tudo aquilo que eu passo é amadurecimento para a minha vida. Sabe, esses tempos atrás, eu vou dizer da minha casa, que é mais fácil. Senão, de repente, eu comento de alguém aqui, alguém fica constrangido. Mas o meu irmão, o Renato, ele já pagou o senhor. Já fez coisas que não devia. Um dia eu cheguei para os meus filhos e falei assim: olha, vem cá. Nós estávamos falando do mundo como eu falei: o seu tio já viveu isso. Pergunta para ele como é. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente tem vergonha do nosso fracasso, mas o fracasso nosso não só nos ensina, como também ensina as gerações que virão aí pela frente. E meu irmão contou para eles aquilo que ele viveu. Quanto foi ruim na vida dele. Sabe, irmãos, não é vergonha em algum momento você ter fracassado. Vergonha é permanecer no fracasso. Vergonha é continuar naquilo que está errado. Se você determinar, você falar assim: não, eu aprendi, não volto mais para esse erro, não volto mais para essa falha, não caio mais nisso, vou crescer agora, vou me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, e vou viver aquilo que Deus preparou. Você vai viver. Até a atitude que nós temos na derrota. Eu lembro uma vez, o primeiro campeonatinho que o Samuel disputou de futebol, ele perdeu na final. Aí ele não queria ir lá receber a medalha de prata, triste, chorando. Outras crianças ali do lado deles chorando. Aí ele querendo ir embora, porque alguns pais aceitaram que o filho dele fosse embora sem receber a medalha de prata, porque ficaram revoltados porque perderam a medalha de prata. Aí ele olhou para mim: não, pai, eu vou embora. Ele devia ter na época uns 8 anos de idade. Não, pai, porque eu vou embora. Porque eu falei assim: não, você vai receber a medalha de prata. Você vai lá porque você lutou para chegar até a medalha de prata, mas mais do que isso, você vai receber a medalha de prata. E no próximo campeonato, você vai olhar e vai falar assim: não, eu não quero mais a prata, eu vou me esforçar a mais para conseguir a medalha de ouro. Você vai entender que você precisa fazer algo a mais. Sábado ele disputou um campeonato. Ele já foi campeão em vários outros. Nesse daqui eles erraram de novo.
Eles perderam na semifinal. Mas o time dele teve uma atitude errada. Eu não estava lá. Eu estava aqui na igreja. Se eu estivesse lá, eu não tinha deixado eles fazer isso. Eles foram brincar. Quando você está num campeonato, quando você está lutando, quando você está numa batalha, você não para brincar. Você enfrenta tudo como se fosse a última vez que você vai fazer. Pastor, eu perdi, não tem problema. Mas saia com a sensação de você ter feito o seu melhor. Por que, pastor? Porque a palavra do Senhor fala assim: esforça-te, tenha amor, e eu serei com você. Deus nunca falou para nós acharmos que Ele vai fazer. Pelo contrário, Ele sempre diz para nós que há uma força, que há algo que nós precisamos fazer, algo que eu e você precisamos fazer. Então olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: faça a sua parte. Terceiro e último, para terminar, a revelação. A revelação de Deus durante esse processo, ela nos faz entender quais decisões nós precisamos tomar. Salmos capítulo 18, no versos 25 e 26. Salmos 18, 25 a 26, ele diz assim: como benigno te mostrará benigno, e como homem sincero te mostrarás sincero, como puro te mostrarás puro, e com o perverso reages à altura. O que nós estamos vendo aqui é que Deus oferece para nós aquilo que nós oferecemos para Deus. Nós só iremos receber da parte de Deus aquilo que nós damos para Deus. Semana que vem eu vou falar melhor sobre isso, sobre a lei da reciprocidade. Mas hoje as nossas atitudes refletem no nosso conhecimento de Deus. Ah, pastor, eu me dedico ao Senhor. Então você vai se conhecer mais a Deus, porque ao íntimo Deus se revela íntimo a Ele. Aquele que busca uma vida de pureza, Deus se revela puro para Ele. Mas olha só o que Ele também diz: ao perverso, Deus também se mostrará perverso. Deus vai reagir à altura dele. Entenda que aquilo que fazemos expressa também aquilo que Deus irá fazer sobre nossas vidas. Se você é uma pessoa boa, você vai ter a parte boa de Deus. Se você é uma pessoa fiel aos princípios, aos valores, Deus vai ser fiel a você. Mas se você agir de forma diferente, as coisas vão ser diferentes. São Pedro disse: na nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Sabe, irmãos, não importa quantas vezes você está lutando, não importa quantas batalhas você tem que enfrentar, em frente, lute, continue, vá à frente. Para aqueles que são casados, ontem eu falava com o Vinícius, meu pai e a minha mãe fizeram 45 anos de casado. E aí eu comecei a contar um pouquinho da minha história com a pastora. Eu já estou completando 18 anos de casado. Isso, 18 anos de casado. A pastora sabe menos do que eu, então ela vai confirmar ali. Mas são 18 anos de casado. Eu comecei a contar algumas histórias. Comecei a dizer, eu falei assim: olha, não pense que o meu casamento sempre foi um mar de rosas. Nós enfrentamos muitas lutas. Eu estou no melhor momento do meu casamento. Já enfrentamos muitas dificuldades de relacionamento, já financeiro, de pensamentos diferentes, de
de olhares diferentes, mas teve uma coisa: nós nunca desistimos do nosso casamento. Nós enfrentamos cada uma dessas batalhas. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias lutas, várias dificuldades. Nós enfrentamos e vencemos cada uma delas. É o que ele está dizendo aqui. O caminho certo para ter uma vida vitoriosa lá no seu futuro é continuar tentando mais uma vez. Continuar lutando, continuar fazendo a sua parte. Por isso eu te encorajo hoje a enfrentar as suas lutas, a olhar para as suas dificuldades e falar assim: não, eu vou vencê-las. Por quê, pastor? Como é que eu vou ter essa certeza? Porque você tem Deus sobre a sua vida. Há um poder, há uma graça, há uma unção de Deus sobre a sua vida, e isso garante a tua vitória lá no final. Sabe, irmãos, o que nunca me fez desistir, mesmo quando em alguma batalha eu me senti derrotado, é porque eu sabia que aquilo ali era só uma preparação, era só um processo que Deus estava me passando para fazer chegar aonde Ele tinha prometido sobre a minha vida. Então não importa aquilo que você está vivendo hoje, olhe para aquilo que Deus já determinou para o teu futuro. Então não pare de lutar. Não pare de ir para frente, não pare de ir adiante, não fique com medo. Utilize as suas dificuldades como o avião utiliza o vento, para você ir para cima, não como o carro de Fórmula 1 faz para você ir para baixo. Sabe, irmãos, esses dias eu falei para a pastora, eu só te chamar a atenção para você perceber isso. Existem, ao longo do tempo, doenças da moda. Você já percebeu isso ou não? Há um tempo atrás, era depressão. Eu não estou falando, irmão, que não existe essa doença. Eu sei que existe. Mas o que é a doença da moda? É aquilo que as pessoas começam a aceitar na vida apenas. Tem aqueles que sofrem mesmo do problema, precisam ser tratados, precisam ser curados, mas tem aqueles que começam a receber tudo aquilo que as pessoas falam. Depois teve um outro momento que era a síndrome do pânico. Quem me lembra do síndrome do pânico? E aí você via diversas pessoas dizendo: olha, eu tenho síndrome do pânico. A da moda agora é TDAH. É assim que fala? TDAH. Eu tenho isso. Eu tenho. E começa a aceitar. Eu não estou falando aqui, irmãos, entendem o que eu estou dizendo? Eu não estou falando que pessoas não tenham esse tipo de problema. Tem gente que tem. Mas tem gente que vai aceitando as derrotas. Não. Aí ela começa a usar desculpas. Aí eu não consegui vencer porque eu tenho TDAH. Eu não consegui viver isso daqui porque eu não consigo fazer isso daqui porque eu tenho isso. Então, se você tiver duas coisas, duas formas que você pode ser curado. Uma é Deus achar por bem de te curar e fazer um milagre sobre a sua vida. Mas, pastor, se Deus não quiser, você pode procurar um médico. Deus também deixou a medicina para que você possa crescer e que ela crescesse e você fosse correr. Mas não aceite. Use as lutas, use as dificuldades como uma bola que te dê um impulso para viver coisas boas. Ao invés de você sentar e chorar pelo teu problema, agarre a Deus e comece a buscar força para você viver o milagre de Deus. C.S. Lewis disse: a vida é um grande chamado para uma batalha espiritual. Esse é o nosso chamado. Você pode olhar para as lutas e desistir. Olha a igreja do Senhor, irmãos. Nós já passamos, nós cantamos hoje aqui. A perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. A Covid não parou a igreja. Ah, pastor, mas teve um monte de
gente que saiu. Irmão, também quando foi a época dos leões, quando foi a época da perseguição, muito time também falou. Não pense que todo mundo lá, assim, aceitou de bom coração e falou, ok, está tranquilo. Não, nos falaram também. Mas muitos não. Eu sou desses muitos, amém? Que não pararam. Pergunta para a pessoa que está dizendo, quem você é? Você é daqueles que, quando entra uma batalha, entra para viver aquilo que Deus tem para sua vida. Ou você olha e fala assim, não, eu não vou viver. Chega, eu não vou viver o milagre. Permaneça firme, decidido, use as suas resistências, encontre caminhos e oportunidades para alcançar aquilo que Deus prometeu e preparou para a sua vida. Tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida pessoal. Deus não te chamou para ir bem espiritualmente e viver mal na sua vida pessoal. E saiba que Deus também não te chamou para viver bem na vida pessoal, somente viver mal espiritualmente. Não. Deus te chamou para viver bem nas duas áreas da sua vida. E acrescenta até profissionalmente. Agora, em cima disso, é a escolha sua. A escolha de viver o milagre de Deus é sua. A escolha de lutar, de batalhar, de enfrentar é sua. A atitude que você vai tomar é sua. E isso reflete naquilo que você vai viver. Se coloque em pé, meus irmãos. Teus olhos por um instante. Olhe para as lutas que você vem vivendo, olhe para as